também pela vida do nosso pastor, o pastor Ivan, pela confiança, e externar também a minha gratidão, eu e a minha esposa. Nós somos muito gratos a Deus pela recepção que vocês tiveram conosco nesta casa. Eu quero aproveitar rapidamente aqui, unicamente para agradecer, que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos desde o momento em que nós chegamos aqui. Nós fomos abraçados, cuidados, e Deus tem sido glorificado. Sou muito grato a Deus, grato pela presença da minha família e surpreso pela presença do pastor Jonas. Fiquei muito surpreso. Para quem não sabe, o pastor Jonas foi meu pastor na outra congregação onde a gente servia a Deus, e ele me fez essa surpresa hoje. Eu estou muito grato a Deus, irmãos. Só Deus pode realizar tudo isso. Irmãos, quantos vieram nesta noite ouvir uma palavra da parte de Deus? Pode dizer um amém? Amém. Pois eu quero que você dobre a sua atenção, que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Abacuque, no capítulo de número 3. Graças a Deus. Feliz também com a minha família, como eu disse, a minha mãe, e eu queria alguns irmãos aí até a conhecessem, que aqui alguns me conhecem como Gabriel, né? Mas eu não sou o Gabriel, eu sou o Guilherme. E Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Deus é bom. Abacuque, capítulo de número 3. Eu falei com a irmã Sara que nós temos que conhecer o Gabriel para que a gente possa pelo menos registrar uma foto juntos aí para ver se dá para diferenciar. Abacuque capítulo 3, e nós leremos a partir do versículo 17, amém? Abacuque capítulo de número 3, e nós leremos a partir do versículo 17, está escrito assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para cantomor sobre os meus instrumentos de música. Queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração com o seguinte tema: esperança em tempo de crise. Quando nós olhamos para o livro de Abacuque, perceberemos que ainda com poucos capítulos, o conteúdo nele encontrado é de grande valia e aplicação para as nossas vidas. Abacuque foi um profeta pré-exílico, chamado por Deus em um tempo de dificuldade. Israel estava distante do Senhor. O livro de Abacuque, ele é considerado por alguns estudiosos como o livro da Emuná, em hebraico, fé, porque neste livro nós perceberemos a fé de Abacuque ser despertada em um tempo de dificuldade. Abacuque, ele tem consigo alguns contextos que não são tão louváveis assim. O nome Abacuque, alguns estudiosos entendem que significa abraço, mas não só abraço. Alguns chegam a dizer que a expressão Ab, ela tem o sentido de abraço do pai, porque Abacuque, alguns chegam a dizer que ele fora até mesmo um adolescente abandonado pelos seus pais. E tudo o que ele precisava era desse abraço acolhedor que só um pai pode dar.
Todavia, quando nós observamos este livro, como eu disse, ainda que com poucos capítulos, mas com um conteúdo profundo, nós perceberemos que no capítulo de número 3, Abacuque, ele faz uma oração, e esta oração, alguns chegam a considerar e dizer que é uma oração em forma de louvor. Esta oração, ela pode ser dividida em 3 períodos, a saber, passado, presente e futuro. Nós podemos observar do versículo 1 do capítulo 3 ao versículo de número 16, que Abacuque, ele dá um salto concernente aos capítulos 1 e 2, onde nós perceberemos um Abacuque ansioso, desesperado, clamando: até quando, Senhor? Até quando? Nós chegamos no capítulo 3, nos versos primários, nos primeiros versículos, e nós perceberemos que aqui a fé de Abacuque, ela é avivada, a esperança surge no coração de Abacuque. Mas como eu disse, Abacuque tem aqui algumas atitudes que são válidas, para que nós podemos também contextualizar e aplicar na nossa vida. Do versículo 1 ao versículo 16, Abacuque faz uma leitura na sua memória, e ele traz consigo algumas lembranças de tudo quanto Deus já havia realizado no decorrer da história. Se lermos do versículo 1 ao versículo 16, perceberemos que Abacuque, ele traz à memória aquilo que vai gerando esperança em seu coração. Se não, confira comigo, no versículo de número 9, ele diz: descoberto fez o teu arco, e juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Ele diz no verso 10, os montes te viram e tremeram, se lembrando dos episódios onde, quando o povo peregrinando pelo deserto, Deus fez maravilhas. No versículo 11 ele diz: o sol e a lua pararam, ou seja, lembrando-se de Josué no capítulo 10, quando Deus detém o tempo para que eles pudessem vencer aquela batalha. E Abacuque, ele vai trazendo à sua memória tudo quanto Deus realizou no decorrer da história, e esta memória, esta lembrança vai gerando no coração de Abacuque gratidão, gratidão por tudo quanto Deus realizara. E a gratidão, sem dúvidas, é algo que gera em nós esperança em tempo de crise. Quando nós puxamos o nosso histórico na memória e nos lembramos do que Deus já realizou, nós não nos esquecemos que Deus continua realizando grandes coisas. As criancinhas disseram hoje aqui na escola dominical que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É verdade, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas, e sem dúvidas nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Sabe, irmãos, quando nós fazemos esta análise, de lembrarmos do que Deus já realizou, a esperança no nosso coração, ela vai sendo gerada. No passado, Abacuque, ele traz à memória os feitos de Deus, as realizações de Deus, e vai gerando no seu coração gratidão por aquilo que Deus já realizou. E a gratidão, ela gera em nós esperança em tempos de crise. Mas não só considerar o passado como gratidão pelo que Deus já realizou, bem como também no presente de Abacuque.
E aqui, se você pode acompanhar comigo e dobrar a sua atenção, no presente, Abacuque tem um grande desafio. Qual é o desafio de Abacuque? É olhar para Deus em um tempo de dificuldade. Confira comigo o versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Eu tenho certeza que você já fez leitura deste versículo, e às vezes, uma leitura rápida, não dá para nós analisarmos a riqueza do conteúdo que Abacuque apresenta aqui. Porque quando Abacuque diz que a figueira não floresça, ele está, na verdade, simbolizando o seu presente, a realidade do seu presente. Porque a figueira, ela representa Israel. Os viajantes, por exemplo, eles descansavam debaixo da figueira. A figueira gerava sombra, gerava um lugar de paz e de sossego. Os mestres, eles também sentavam debaixo da figueira para estudar a lei. Quem não se lembra, por exemplo, de quando Jesus viu Natanael debaixo da figueira, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 48. Então, quando Abacuque, ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, na verdade ele está dizendo, no meu presente, não está havendo sombra para os viajantes. No meu presente, não está havendo meditação na palavra. No meu presente, não está havendo cura para os doentes. Abacuque continua uma descrição da realidade do seu presente. E ele diz ainda que a videira, e quando ele fala de videira, nós precisamos também nos atentar que a videira, ela representa Israel. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 5, nós vamos ver uma parábola envolvendo uma videira concernente a Israel, o povo de Deus. E a videira, os irmãos sabem que ela era a produtora de onde vinham as uvas. E sem as uvas, os irmãos também sabem que no contexto israelita, a falta de uva é também falta de fabricação de vinho. E se não tem fabricação de vinho, também não tem festa de casamento, porque o vinho era, sem dúvidas, uma das partes mais importantes numa festa de casamento judaico. A falta de vinho gera falta de festa de casamento. A falta de festas de casamento gera também a falta de formação de famílias. Então, o que o Abacuque está dizendo aqui é, no meu presente, famílias estão sendo destruídas. No meu presente, famílias não estão sendo formadas. Perceba que a realidade do presente de Abacuque é constrangedora, é sem dúvidas de olhar e dizer, não há esperança. E Abacuque continua dizendo, a oliveira, e quando ele se refere à oliveira, nós também precisamos nos lembrar que a oliveira era um instrumento, era usada para a fabricação de azeite. E naquele contexto de Israel, as fabricações de azeite eram muitas, mas dentre elas eu destaco 3. A primeira, que era prensada, era o azeite utilizado para unção. E este azeite era o azeite que saía na primeira prensa naquela fabricação. O segundo azeite, a segunda prensa, era o azeite concernente aos comércios. E o terceiro, como eu disse, era o azeite para dentro de casa, usado para a iluminação. Então, quando Abacuque está dizendo, olha, ainda que a oliveira, ainda que a videira não dê vide, a oliveira minta, ele está dizendo, olha, no meu presente,
não está tendo azeite para a unção, não está tendo azeite para os comércios, não está tendo azeite para as lamparinas. Eu disse para vocês que a oração de Abacuque, ela pode ser dividida em 3 períodos. Quantos se lembram? Período do passado, período do presente e período do futuro. No passado, Abacuque se lembra do que Deus já realizou, e a gratidão que é gerada no seu coração vai gerando esperança no coração de Abacuque. No presente, ele tem um grande desafio. Qual desafio? Olhar para Deus em meio à escassez, em meio à dificuldade, em meio ao cenário caótico. Abacuque tem um cenário que, se nós olharmos aos olhos humanos, nós diremos: não há esperança, não há solução. O autor, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz em seu livro Do Temor à Fé: agora, Abacuque está interessado na glória de Deus. E ele diz ainda que nós devemos aprender a ver Deus no seu santo templo, acima do fluxo da história e acima das cenas cambiantes do tempo. Ou seja, é aprender a enxergar a presença de Deus em um tempo de dificuldade, em um tempo de falta de esperança. Sem dúvidas, quando a escassez, quando a dificuldade, quando as perseguições, quando a crise bate na nossa porta, os nossos olhos muitas vezes são fechados para não enxergar a presença de Deus. Mas eu gosto muito do Salmo 23, porque o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se fizermos uma leitura deste salmo um pouco superficial, nós não veremos a riqueza que carrega, principalmente o primeiro verso, porque quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no contexto original é diferente do que nós muitas vezes imaginamos. Porque nós olhamos para este salmo e nós dizemos: olha, se Deus é o seu pastor, não vai te faltar o alimento, não vai te faltar isso, não vai haver isso, não vai haver aquilo, porque nada te faltará. Mas não é esse o sentido original deste salmo. Neste salmo, no original, ele está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, o Senhor não me faltará. O que o salmista está dizendo é: ainda que a crise bata na minha porta, há um que jamais vai me abandonar. Ainda que a dificuldade bata na minha porta, eu sei que quando o socorro da terra me faltar, a mão do Todo-Poderoso estará sobre mim. A presença dele estará comigo. A presença dele continuará comigo. Há momentos que a tristeza vai bater no seu coração, a crise vai bater na sua porta, mas deixa eu te lembrar nesta noite: Deus jamais te abandonará, Deus jamais te deixará nestes momentos. Olhar para Deus em um tempo de crise, grande desafio. Mas Abacuque não tem só o desafio de olhar para Deus em um tempo de crise. No passado, ele tem o desafio de lembrar-se das coisas de Deus, e a gratidão que é gerada no seu coração vai trazendo esperança para Abacuque. No presente, ele tem um desafio de olhar para Deus, de colocar a sua fé em prática e entender que Deus jamais lhe abandonaria num momento de dificuldade. E é isso que ele faz. Mas no futuro, e é aqui que eu acho lindo, Abacuque diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Ah, meu irmão, se nós olharmos para este texto com atenção,
perceberemos que quando a fé de Abacuque é despertada em um tempo de crise, ele também sabe onde está a sua esperança. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. O que Abacuque está dizendo é: o meu socorro, a minha salvação, o meu auxílio, a minha esperança é o meu Deus, é nele que está a minha esperança. Abacuque, ele resolve depositar a sua fé, depositar a sua confiança no único Deus, no que pode resolver toda e qualquer situação. Sem dúvidas, isto é para nós um grande desafio. Qual o desafio? É depositar e entender que a nossa esperança é Jesus Cristo, que a nossa esperança é Ele. O salmista, no Salmo de número 39, no verso 7, ele diz: e agora, Senhor, pelo que espero, Tu és a minha esperança. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, está escrito: bendito e Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Mas nos regenerou para o quê, Pedro? Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. É Ele a nossa esperança, é Ele o nosso auxílio, é Ele a nossa solução. Se você veio aqui nesta noite desanimado, desesperançoso, atribulado, cansado, eu preciso te lembrar: Jesus Cristo é a sua esperança. Jesus Cristo é a sua esperança. Ele sempre foi a esperança em tempo de crise. Para a mulher samaritana, Ele foi a esperança, dizendo: eu tenho água que fará em ti uma fonte de vida eterna. Para Lázaro, Ele foi a esperança, dizendo: Lázaro, vem para fora. Para o carcereiro de Atos 16, Ele foi a esperança, dizendo: se você crê em mim, eu tenho salvação para ti e para a sua casa. Para Paulo, Ele foi a esperança, dizendo: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para a humanidade perdida, Ele foi a esperança, dizendo: eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é, meu querido. Eu não sei se você consegue entender isso aqui. Abacuque contextualiza no passado, contextualiza no presente e no futuro. Ele está dizendo: eu vou depositar nele, eu vou colocar nas mãos dele, porque a cruz, ela tem um poder geracional de remir o seu passado, redimir o seu presente e trazer esperança para o seu futuro. Ele é a nossa esperança. Aqui você vai ter momentos de luta, aqui você vai ter momentos de tristeza, aqui você vai ter momentos de perseguição, mas para o futuro da igreja Ele também é esperança, porque Ele diz assim: eu sei que aqui vai ter luta, aqui vai ter perseguição, mas fica tranquilo, eu sou o Alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que era, o que é e o que há de. Quantos podem levantar a mão e glorificar a este Deus que é a esperança para a sua casa, é a esperança para a sua família,
é a esperança para os seus projetos. E se você entrou aqui nesta noite sem esperança, sem perspectiva, sem saber do futuro da sua alma, Ele é a esperança, Ele é a salvação, é nele que está o nosso socorro. Posso cantar, pastor? Se possível, fique de pé comigo nesta noite. No passado, Abacuque se lembra do que Deus já realizou. Isso gera no coração de Abacuque esperança, porque a gratidão gera em nós esperança no tempo de dificuldade. No presente, Abacuque tem um grande desafio: olhar para Deus, olhar para a presença de Deus, quando nada está ao seu favor. Mas no futuro, Abacuque está dizendo: eu já sei, eu vou depositar na mão dele, eu vou colocar tudo aos pés da cruz. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não avanço, mas há um que nele está a minha esperança. Há um que não desistiu de mim, que na cruz do Calvário morreu pelos meus pecados, mas ele não ficou retido na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte e agora ele pode dizer: confia em mim, confia em mim, eu sou a esperança para a sua casa, eu sou a esperança para os seus projetos, eu sou a esperança para a sua família. Eu não sei com qual dificuldade você chegou aqui nesta noite, mas Jesus continua sendo a esperança. Abacuque cantou, e nesta noite você pode cantar que Ele é a sua esperança. Pode cantar. Doce presença, és meu abrigo. Há um Deus que não te abandona no meio da dificuldade. Há um Deus que não te deixa sozinho no meio das lutas, mas é o teu auxílio, é o teu socorro. E você pode levantar os seus olhos nesta noite e dizer: o meu socorro vem de ti, que fez o céu. Cante. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Ele é Deus. Tu és Deus e tua palavra está de pé. Declare isso nesta noite. És minha âncora, a minha esperança. É Ele o teu auxílio, em que me Ele afirmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança. Não há crise que possa derrubar aqueles que estão alicerçados em Cristo Jesus. Não há crise que possa derrubar aqueles que estão alicerçados em Cristo. Eu não temerei. Ele é Deus de presença. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor. Onde está a tua confiança? Te confio.
Que reconhece isso e entendeu que a cruz tem um poder geracional, remir o seu passado, redimir o seu presente e trazer esperança para o seu futuro. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Oh. Ou você que por um tempo até caminhou com Jesus, mas as dificuldades no meio do caminho foram tantas, que você ficou sem forças, te faltaram o auxílio da terra. Mas eu te digo, há esperança ainda, porque Jesus é a sua esperança. Tem alguém que está afastado do Evangelho, que a crise te derrubou, bateu na sua porta e você desiste, não tem jeito. Mas nessa noite o convite dele é: se alicerce em mim, porque não há crise que possa derrubar aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguém que está afastado do Evangelho, mas entendeu que hoje, Aleluia. Ele é a sua esperança. Mas alguém no nosso meio precisa entregar. Mas alguém, ainda dá tempo, ainda há esperança. Ele é a sua esperança. Tem alguém vindo na galeria? Tem alguém vindo na galeria. Chega de caminhar sozinho. Chega de sofrer sozinho, não. Mas pregador, se eu entregar a minha vida para Jesus, eu vou parar de sofrer? Não, vai sofrer ainda, vai ter dificuldade ainda, mas tem um negócio que é diferente, e eu falo para você o que é: a alegria no meio do sofrimento, a esperança no meio do sofrimento. Você nunca mais vai passar sozinho. Haverá alegria no meio da crise, haverá esperança no meio da crise, haverá salvação no meio da crise, porque Jesus é a nossa esperança em tempo de crise. Oh, glória! Estenda suas mãos para cá. Posso orar, pastor? Posso orar?
aqui tem pessoas que entenderam que Jesus é a nossa esperança, que sozinho não conseguem, mas a partir de hoje não caminharão mais sozinho, porque Ele estará com você, Ele não irá abandonar você, e a presença dEle será o seu alívio, será o seu sustento no meio da crise. Haverá esperança, porque Jesus estará com você. Pai, aqui estão estas vidas que entenderam nesta noite que não importa como foi o passado, que não conseguem mudar o presente, mas depositaram o futuro em tuas mãos. Entenderam que a cruz tem esse poder de remir o passado, redimir o presente e trazer esperança para o futuro. Senhor, eles estão aqui, entendendo, dizendo, confessando, só Tu és a nossa esperança. Seja, Deus, a esperança de cada um. Ah, Senhor, que a salvação que neste momento alcançou a vida de cada um, através deles, alcançarão também outras vidas. Senhor, recebe eles neste momento, escreve o nome deles no livro da vida, para a glória, para o louvor e para a exaltação do Teu nome. Nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. É Ele a tua esperança nesta noite. Que Deus... Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos, por esta noite de salvação. É para isso que nós fomos colocados na terra, para anunciar as boas novas de salvação, o poder que há debaixo do nome de Jesus e a salvação que o seu nome traz. Louvado seja o Senhor por esta noite e por esta experiência de salvação que o Senhor concede a estes nesta noite feliz. Boa esta palavra, digna de toda aceitação. O Senhor nosso Deus continue abençoando a vida do diácono Guilherme e fazendo dele um instrumento, uma voz para abençoar vidas, em especial também a família da fé. Amados, nós já vamos encerrar. Creio que essa mensagem aqui é de hoje, Erivelto, para os controles. Os irmãos que possuem o controle de acesso, procure aqui o Erivelto para que a gente possa configurar. Tivemos alguma demanda aí que precisa ser organizado, tá bem? Então procure o Erivelto aqui, pós-culto. Quer voltar hoje para Jesus? É isso? Tá bem, muito bem. Não há problema. Como você se chama? Giane. Nós vamos orar pela Giane. Ela quer a oração da igreja e o Senhor vai entender quais são as suas necessidades e te fortalecer para uma nova temporada. Estenda as suas mãos para cá, mãos sem iras e sem contendas. Deus, o Senhor é o autor da salvação. O Senhor não trabalha sobre as coincidências da vida. Tudo está no teu devido plano. É o Senhor quem trouxe, Senhor, esta vida para estar aqui nesta noite. E por meio de Jesus Cristo, nós levantamos a nossa voz e oramos em favor da vida desta tua filha. Alcança ela nesta noite, por meio das tuas misericórdias. Senhor, que ela seja amparada pelas tuas misericórdias, que se renovam a
cada manhã. Visita a sua mente, o seu coração. Que toda tristeza, que tudo aquilo que lhe provoca, Senhor, ó Deus, desconforto no seu caminhar, seja por ti, Senhor, ó Deus, solucionado. E que também, Senhor, a tua voz se torne tão alta e tão atrativa dentro do seu coração, dentro do seu ser, a fim de que ela não resista e esteja, Senhor, de volta à tua presença. Nós a abençoamos por meio de Jesus, em quem recebemos vitória. Assim oramos para o louvor e glória do teu nome. Amém. Seja abençoada, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o cardápio aqui da cantina hoje tem croissant, então passe lá e leve essa comida francesa para sua casa, tá bom? Não deixe de passar lá não. Vamos agradecer a Deus. Pai, seja o teu nome louvado por esta noite feliz. Glorificamos o teu nome por tudo que o Senhor nos permitiu viver e experimentar nesta noite. Te bendizemos, o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado tão bem de nós. Continue fortalecendo a tua igreja. Nesta noite eu oro, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Sustenta-nos pela destra do teu poder e nos ajude para que com perseverança cumpramos a carreira que para nós está proposta. Prepara-nos para a tua vinda gloriosa, dai-nos vestes de santidade. Tira todo obstáculo, barreira, embaraço do nosso caminhar e permita-nos, ó Deus, olhar somente para ti, autor e consumador da nossa fé. Dai-nos uma semana de avanço, uma semana de progresso, uma semana de bênção. Responda a orações, traga solução aos problemas, traga resposta, Senhor, às almas aflitas e que depende do Senhor para uma resposta, para uma intervenção. O Senhor é Deus acima das circunstâncias e nesta noite oramos e concordamos com a vitória do Senhor sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, meus amados, tem jornada feliz, os que podem estejam aqui para buscar a Deus. Eu vou pedir para o pastor Jonas impetrar a bênção sobre nós, e vocês me permitam que eu vou correr lá na porta para cumprimentar vocês. A paz do Senhor, irmãos, ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do glorioso Espírito Santo, seja com toda a igreja de Deus, e junto dizemos, amém. Deus te abençoe.